sou a Gabi e nesse vídeo eu quero começar uma série de novos vídeos assim, onde eu trago alguns conceitos, principalmente de economia, pra ir debatendo assim de uma forma um pouco mais introdutória. Por que eu tô falando inicialmente de economia? Porque se você gostar da estrutura que segue com esses vídeos, eu quero passar para alguns conceitos mais de finanças especificamente, talvez de política e psicologia. Mas vamos começar com o básico da economia. Então, para começar com o básico, vamos falar hoje sobre o que é a ciência econômica. E você já deve ter percebido que é uma coisa que não é nada simples. Pode às vezes parecer, para quem tá de fora olhando, uma maluquice, pessoas falando sobre PIB, inflação e números, estatísticas, mas afinal, o que é a ciência econômica? O que essa ciência estuda? Para a gente começar a entender, a gente precisa saber de uma coisa. Economia é uma ciência social. Por mais que tenha números, cálculos, estatísticas, economia na sua criação primordial é uma ciência social. E ela tenta, dentro disso, investigar assim como os indivíduos de uma sociedade, pessoas, empresas, têm a sua tomada de decisão, o que elas precisam pensar, analisar para escolher alguma coisa ao invés de outra. Dentro disso, ela também consegue analisar como são os comportamentos, as reações, por que cada um desses indivíduos faz uma coisa ao invés da outra. Entenda indivíduos como pessoas e como indivíduos, como empresas também, ou uma sociedade, depende onde essa análise da economia está acontecendo. Você pode ter uma análise um pouquinho mais micro, que seria a microeconomia, que você vê pessoas, eu, você, ou às vezes uma análise mais macro, uma empresa, ou mesmo uma sociedade, um país como um todo. Mas assim, no fundamental é isso. E se a gente estender um pouquinho assim no limite, ela quer saber o que ocorre, o que é feito, o que é necessário para a gente prosperar, para nos tornarmos bem-sucedidos. Não só em termos financeiros, aqui que está um grande limite. Normalmente a gente envolve muito da questão de dinheiro, porque dinheiro é sim uma variável muito importante para prosperar, para ter sucesso. A gente vive numa sociedade capitalista que necessita de dinheiro. Mas a economia não é só sobre dinheiro, ela quer saber como são todos esses fatores, que um deles envolve o dinheiro. Dentro disso, a gente vai ter um conceito que é fundamental, que é o conceito de escassez, porque a economia é a ciência que estuda a alocação dos recursos escassos. A gente quer entender como a gente escolhe entre esses recursos que a gente não tem à disposição infinita, talvez como o ar que a gente respira poderia ser considerado infinito. Mas dentro disso, a gente encontra muito a questão do dinheiro, porque dinheiro é sim um recurso escasso, você não tem um limite infinito de dinheiro, você já tentou fazer um planejamento financeiro, sabe que você tem esse limite do seu dinheiro, então você tem esse limite porque ele é um recurso escasso na sua vida. O tempo é outro recurso mais escasso que existe nas nossas vidas, então a gente também pode analisar um pouco dessa alocação do tempo dentro da economia também. Então você tem a ciência econômica querendo entender qual que é o nosso processo de tomada de decisão, qual é essa nossa análise, como a gente pode fazer uma escolha melhor, como a gente pode ter essa escolha de forma a prosperar, a ter mais sucesso em relação a opções limitadas. Você tem tais opções e são esses recursos, é escasso, e como você pode tirar o melhor proveito disso. A economia, ela não se restringe a equações matemáticas, ela não se restringe à filosofia da sociedade como um todo. Ela é um conjunto de história, psicologia, política, estatística e muitas equações meio loucas aí que você pode achar. Então, dentro de todo esse embaralhado, você vê que é uma coisa bem relativa. Não é um certo, porque ela não é uma ciência exata. Então ela vai depender muito da filosofia de quem estiver analisando, das tendências de quem estiver analisando, da interpretação de quem estiver analisando. Então a gente vai
Por isso que você vê muitos economistas de direita, de esquerda, muitos capitalistas, socialistas, então você tem esse mix, porque realmente é uma coisa bem ampla que dá pra você atender pra vários lugares. Aqui eu não tô tentando botar ideologias nem nada, eu só tô dando a amplitude do que a economia consegue abranger. Eu tenho uma visão política, social, isso é independente da capacidade da economia. Eu, por talvez ser capitalista, vou dizer que socialismo é errado. Não, a economia ela abrange tudo isso. E por ela se tratar de todos esses assuntos, que você consegue realmente ver que tem pessoas que tendem para um lado mais social da economia, que não ligam tanto pro dinheiro. E por abranger também dinheiro, você vai ver economistas que pegam mais pro lado monetário, de multiplicação de dinheiro. Então, dá pra fazer tudo isso. E uma coisa assim, por final, eu quero te mostrar o que um economista, uma pessoa que estuda essa ciência louca, faz da vida. E são várias coisas, tá? Eu sou economista e eu me especializei no mercado financeiro, então a minha parte é muito mais voltada para investimentos. Eu gosto muito da parte de economia, psicologia comportamental, na parte de tomada de decisões para o mercado financeiro, para quando o assunto é dinheiro especificamente. Não que eu não goste de estudar as outras áreas, eu adoro política, eu gosto assim um pouco mais da parte filosófica mesmo, da questão moral, ética da economia, mas não é tanto a minha área de especialização. Então, eu tendi mais a trabalhar no mercado financeiro, eu faço consultorias, isso é uma coisa que uma pessoa focada mais na parte de finanças consegue trabalhar, tá? Pra você que não sabe, finanças é uma mescla de economia com administração. Essa parte mais de bolsa de valores, mercado financeiros é mais economia, e a parte mais de gerenciamento, administração financeira é mais da parte de administração. Você sendo um economista, você também pode trabalhar na área acadêmica, dando aulas, fazendo pesquisa. Você pode trabalhar em órgãos governamentais. Você pode trabalhar dentro de uma empresa mesmo, na parte gerencial, de administração. Muito da parte que um contador, um administrador pode fazer na parte de contabilidade gerencial, você pode fazer também. Existe, assim, uma ampla gama para que um economista pode fazer, mas, de forma geral, ele é uma pessoa que ele tende a ter essa análise genérica da sua situação, análise genérica da situação de uma empresa que ele vai trabalhar, análise essa genérica da sociedade como um todo, então ele tentar ver essa visão macro, tá? Então, essas são um pouco o escopo de que um economista pode fazer. Eu espero que você tenha gostado. Claro que isso aqui não se aplica só a isso, mas pra gente limitar o vídeo um pouco. Então, se você acha que o economista tem outras capacidades, comenta aqui, eu vou adorar saber se você acha que eu falei alguma coisa, faltou alguma coisa da parte de economia, comenta aqui que eu vou adorar saber. Se tem um conceito de economia que você quer que eu explique num vídeo futuro, comenta aqui que eu também vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aqui, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo, por favor, que isso ajuda eu divulgar meu trabalho. E só eu conseguindo divulgar meu trabalho, eu vou poder fazer mais vídeos assim. Então, um grande beijo e até a próxima!